Olá, meus queridos, minhas queridas, Pastor Capelão Adeildo Bueno, com mais uma mensagem para as nossas vidas. Olha só, hoje dia 31 de dezembro de 2023, já estamos na final, na finaleira aí do ano de 2023, chegando 2024. Antes de eu adentrar nessa mensagem, eu quero desejar a todos aí um bom ano novo, próspero, com muita saúde e paz a todos vocês, Boas festas aí e um 2024 aí. Eu desejo a todos as mais ricas bênçãos vindas diretamente das potentes e poderosas mãos de Deus. Meus irmãos, e antes de você ouvir e ver essa mensagem, quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva aí, clica no sininho para você ficar alertado toda vez que nós colocarmos uma mensagem. E também, se você gostar, deixa o seu like, ou seja, compartilha, curte ali, deixa seu comentário, compartilha para você estar abençoando outras pessoas. A palavra de Deus se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 8. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. 2 Timóteo do 3 ao 8. Meus irmãos, minhas irmãs, segundo a palavra de Deus, ora lido, neste momento que eu li através da Bíblia, meus irmãos, seguidores, pessoas que vão ouvir e ver essa mensagem, Deus quer ministrar à sua igreja o evangelho puro, sem fermento. O evangelho puro e sem fermento é o que alimenta a nossa vida, a nossa família. É disso que as multidões perdidas lá fora precisam. O evangelho puro nos leva a entender que precisamos viver uma vida de santidade. 1 Pedro, do 1 ao 16, você vai ver. Precisamos construir nossa vida, família, ministério e finanças sobre uma base forte. Vamos ajustar o nosso foco em relação à igreja, família, ministério e ao evangelho de Cristo que cremos e pregamos. Evangelho genuíno. Não podemos viver no evangelho das fábulas, meus irmãos. Nossa família não pode viver um evangelho diferente ao que a palavra ensina. Não podemos caminhar sobre mentiras. Porém, somos alertados em 1 Timóteo 4 que, nos últimos dias, os homens viveriam de fábulas e rejeitariam a verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens viverão o que lhes apraz, serão avarentos, orgulhosos e ambiciosos, amantes
do seu próprio ventre. O Cristo que a Bíblia apresenta é de um evangelho puro, não é de um evangelho de fábulas. É fácil criar um evangelho que agrada e alisa o ego das pessoas, um evangelho de facilidades, mas sabemos que este não muda a vida de ninguém, meus irmãos. Hoje, parte da igreja está andando na rota inversa aos princípios de Deus. O apóstolo Paulo confronta as igrejas e as exorta a viver o evangelho verdadeiro. Ele entrava de casa em casa e arrancava das casas todos os livros de bruxaria, nova era, encantamentos, mentiras, levava-os para a praça pública e os queimava em atos proféticos em uma grande fogueira. Em Atos 19, do 18 ao 20, o apóstolo Paulo era contra tudo que se referia a encantamento e feitiçaria. Se não tivermos cuidado, aos poucos e de forma sutil, estas coisas estarão entrando em nosso arraial, em nossas igrejas, como está, contaminando e construindo fortalezas na nossa mente que farão com que tenhamos uma vida contraditória e cheia de argumentos para o inimigo agir. Existem pessoas pelo mundo afora e até na igreja que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque criaram outros hábitos nocivos que causam desprazer, antipatia pela Bíblia, que é o alimento espiritual que nos cura, liberta e salva. Percebemos este descaso pela palavra, notamos no rosto de alguns o cansaço espiritual. Muitas vezes é o peso do pecado que entrou por causa das debilidades e falta de vigilância. O diabo é sutil, meus irmãos. Há discípulos que trocam ministrações sérias com a vida de Deus, que produzem mudança pelo discurso novo, humanista, que preenche o próprio ego, a própria vontade. Alguns que estão na igreja pelo mundo afora se rebelam, mas glória a Deus que Ele, sendo riquíssimo em misericórdia, nos ama e nos alerta, nos permitindo mudar e viver uma vida genuína e feliz. A finalidade do Evangelho de Cristo é salvar e libertar o máximo de pessoas no mundo, levando-as a viver uma vida plena em Deus. Não há outra forma, meus irmãos, de sermos completos e felizes. Jesus Cristo é a resposta para um mundo perdido e sem rumo. Ele é a chave de acesso para a vida eterna. Tenho pregado isso na nossa igreja. Temos visto que há uma mistura, uma mesclagem, um comércio em torno da vida fácil e que chamam de evangelho, mas não é o evangelho correto ensinado por Jesus. Homens pregam a automotivação sem essência nenhuma da vida de Deus, contam histórias e fábulas. Muitos jovens e adolescentes estão empolgados e está ficando difícil arrancar as feitiçarias do meio das casas e do meio do povo de Deus. Por isso há tanta gente ainda sofrendo e presas por cadeias que há muito deveriam ter sido quebradas e renunciadas, meus irmãos. O humanismo entrou e o alvo central é o enfraquecimento de 2 sacerdócios. E o primeiro sacerdócio que o humanismo quer enfraquecer e tem enfraquecido é a família. O outro é a igreja. Agora, perguntamos a vocês, vamos deixar? Sacerdócio familiar, no livro de Malaquias 4, do 5 ao 6, a promessa é de que o coração dos pais seriam convertidos ao coração dos filhos, e o coração dos filhos seria convertido ao coração dos pais.
Deus diz que nos últimos dias derramaria este manto sobre a terra. E o propósito é para arrancar a maldição de dentro das casas do meio da terra. Porque vemos hoje é o total desrespeito entre pais e filhos. O que vemos hoje? Por causa da promessa, há uma guerra instalada. E o mercado da feitiçaria, da nova era, por intermédio de mídia digital, entrou nas casas, no seio da família. Está comum dentro dos lares encontrar todo tipo de imoralidade sexual, como se não houvesse mais nenhum tipo de temor à palavra nem ao Senhor da palavra. Muitos esquecem que a maldição se instala quando há legalidade. Isso é produção do pensamento humanista que permite tudo sem pudor algum. Tudo certo, danado. Vivemos um verdadeiro abuso. As leis querem nos oprimir com o pode e o não pode, mas a verdade é que hoje se pode cometer muito mais erros e atrocidades do que antes. A liberação do que não devia ser liberado nos assusta, e tudo diante dos nossos olhos. Está sendo estabelecida na nova geração uma nova mentalidade que dará argumentos nas mãos do inimigo e, em muitos casos, se tornará irreversível pelo nível de cadeias e pela forma errada de pensar. Ah, Jesus tem poder. Precisamos estar atentos aos últimos acontecimentos, meus irmãos. Tudo que está se desenhando vai fortalecendo uma geração para receber o anticristo. Mas o problema não é essa geração receber o anticristo. São os nossos filhos estarem contaminados com outras doutrinas que são contrárias aos princípios de Deus. Nós estamos nos preparando para a vontade e para a volta de Jesus, mas muitos não estão e serão pegos de surpresa. Aleluia. Precisamos conversar mais, dialogar com mais transparência, cercar-os de casa com mais amor. Pare um pouco e pense, quando foi a última vez que sentamos em família para gerar relacionamento, para saber os últimos acontecimentos? Meus irmãos, as tentações vêm sobre todos, mas os jovens são bombardeados terrivelmente todos os dias, e por causa da carência e solidão, portas de acesso se abrem na alma deles. Portanto, é nossa função exercer autoridade sobre os filhos e discípulos para protegê-los e desatá-los para uma vida de vitórias e conquistas em Cristo Jesus. Ah, Jesus! Não podemos permitir, meus irmãos, que esse reinado maligno seja fortalecido dentro da nossa casa. O anticristo também se manifestará, mas nós não faremos parte e não compactuamos com os argumentos deste século e nem com o anticristo. Por isso, pais, sentem em família, conversem muito uns com os outros e se fortaleçam no verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho do reino de Deus. Qual é a visão que temos de Deus e sua palavra? Qual visão se tem hoje do casamento, da família, do ministério, da chamada e da motivação e da prosperidade? O mundo de uma pessoa cega é limitado pelo seu toque. O mundo de uma pessoa ignorante é limitado pelo seu conhecimento. O limite de uma grande pessoa é sua visão. E se ela estiver desfocada, ela não chegará a lugar nenhum. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar com vocês e por vocês, para que nós voltamos para o foco,
que é o Evangelho genuíno. E Jesus Cristo nos deu vitória na cruz e nos ensinou o verdadeiro Evangelho genuíno, e é esse que tem que ser pregado, é esse que tem que ser levado até os confins da terra. Se for outra palavra, anátema, é maldito, meus irmãos e minhas irmãs. Devemos pregar o Evangelho genuíno. Você que prega o Evangelho genuíno, continue pregando, porque Deus, Jesus, te prometeu 100 vezes mais em bênçãos aqui terrenas ainda nessa terra. Se você largou tudo por amor dele para ensinar esse Evangelho genuíno, 100 vezes mais você vai receber, irmãos e irmãs, em terras, enfim, em finanças, em tudo. Deus vai prover 100 vezes mais, Jesus vai prover 100 vezes mais. Mas se você largou tudo, espiritualmente falando, e veio e está pregando o Evangelho genuíno, continue. E no futuro, na era vindoura, a vida eterna, que é essa que nós estamos perseverando para isso. Teremos perseguições, teremos afrontas, invejas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o teu irmão, não é contra o meu irmão, não é contra pessoas humanas, é contra potestades e principados, espíritos malignos nas regiões celestes. Aí em cima, em volta espiritual, tem demônios que usam pessoas fracas, pessoas que não servem a Cristo, que não seguem o Evangelho genuíno que Ele ensinou. Usam pessoas de dentro da igreja, que estão na igreja, mas não praticam o Evangelho que é ensinado. Deixam brechas para esses demônios entrarem e usam contra a vida na perseguição, em fofocas, intrigas, mentiras, na vida daqueles que verdadeiramente estão alicerçados e pregam o Evangelho genuíno. É isso que a Igreja Boas Novas Capelania, a Igreja Missionária Boas Novas Capelania, essa que Deus nos direcionou de colocar aqui dentro do sítio, tenta e está pregando, falando o Evangelho genuíno. Deus nos ergueu por missionários, por pastores, para pregar o Evangelho genuíno até os confins da terra. Vem a luta, vem a fofoca, vem a conversa, vem a investida de Satanás ou não, venha manjares, venha ofertas, não se corrompa. Continue pregando o Evangelho genuíno, não se venda, que tem acontecido muito, é das pessoas se venderem por um alto dízimo, por uma alta oferta. Não faça isso, que você vai estar perdendo a sua salvação e perdendo as ovelhas. Enfim, não faça mais isso. Que 2024 você seja fortalecido e continue vencendo através da pregação do ensinamento do Evangelho genuíno. Meus irmãos, estamos aqui desde 2022. Quando chegamos aqui, minha esposa e eu, a missionária capelã Lourdes Bueno, eu como pastor capelão, ungido pelo nosso pastor, o qual orou por nós, e nosso pai na fé, apóstolo Ronaldo Amaral Júnior, presidente da Ordem Mundial dos Capelães, chegamos aqui no sítio. Deu vontade de voltar em 2022. Mas começamos a fazer os cultos na nossa área ali, depois que fizemos toda a limpeza, toda a manutenção, sofremos, sozinhos, ela e eu, mas com Deus, sozinho humanamente, mas com Deus espiritualmente. Fizemos, aprendemos, Deus nos capacitou para fazer limpeza, para cortar mato, sujeira, coisas horríveis, porque outrora essa casa, essas terras aqui, foram consagradas a deuses estranhos através do patriarca da família. Enfim, a luta espiritual foi terrível, mas com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, jejum, oração, fizemos até um quarto de guerra, um quarto de oração dentro da casa principal aqui, demos um jeito, encomendamos a tenda e fizemos ali, entramos para a oração, minha esposa entrou para a oração, fizemos para a glória de Deus, jejum, e conseguimos vencer.
as batalhas espirituais e estamos vencendo. E viemos para cá, e o sogro cedeu essa casa ali porque ele queria que nós fizéssemos uma igreja ali, nós dirigíssemos a igreja que ficava perto para ele ir e tal. Minha sogra declarou Jesus como Salvador, morreu salva, já partiu salva, morreu em Cristo, para a glória de Deus. E também meu sogro, com 91 anos, foi o primeiro a nós batizar ali na igreja. Então, toda a honra, toda a glória é para Deus. 27 pessoas já declararam Jesus até agora, aqui, contando. E 9 pessoas se batizaram. 9 pessoas se batizaram, entenderam a palavra e aceitaram o batismo e estão caminhando com a gente, estão se esforçando. Graças a Deus pela vida das nossas cunhadas que estão nos ajudando aqui. E também Deus aprove a ungirmos uma dessas membras a diaconato, a diaconisa, e está aí caminhando desde quando nós chegamos aqui, foi curada da depressão e está aí firme, foi batizada e está aí nos ajudando na obra. Então a obra do Senhor tem sido feita com as afrontas. Fui amaldiçoado aqui, fui chamado de diabo por causa que pedi a casa para colocar a igreja. E mesmo assim Deus me deu vitória, porque maldição sem causa não tem efeito, meus irmãos. Pode até virar ao contrário para essa pessoa, mas as pessoas na ignorância não sabem o que falam. Graças à misericórdia de Deus, ainda vivem. Então, meus irmãos, as lutas vêm, mas não podemos deixar de pregar o evangelho genuíno. Enquanto nós estivermos aqui, nós oramos a Deus para que nós não nos corrompa e que nós mantemos a posição e marchamos para o alvo, que é a vida eterna, e vamos levar conosco, mostrar o caminho, direcionar através do evangelho genuíno todo aquele que estiver à boa vontade, estiver disposto a continuar com o evangelho genuíno. Quero orar com vocês e por vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este ano de 2023. E apresento a Ti mais uma vez, Senhor, este ano de 2024 que vamos entrar logo mais à meia-noite. E a todos os nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos irmãos em Cristo, um abençoado e próspero 2024, guardados e protegidos pelas potentes e poderosas mãos de Deus. Que Deus abençoe seu lar, a sua vida e a sua família. Continuamos juntos, em nome de Jesus, pregando o evangelho genuíno que Ele ensinou. Quero, Senhor, também agradecer em oração aos nossos ofertantes dizimistas, casal lá de Florianópolis, Senhor, o Senhor sabe quem são eles, que estão desde o início nos ajudando, enviando a sua oferta para essa obra. Muito obrigado, Senhor, para aqueles que entenderam o seu evangelho e estão aqui de livre e espontânea vontade, dizimando e ofertando nessa obra. Muito obrigado, Senhor, pela minha mãezinha, que durante um ano ela nos ajudou aqui, enviando suas ofertas, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que é o Senhor quem prospera na vida de cada um deles, em saúde, em paz e prosperidade financeira. Pai, em nome de Jesus, aumenta os seus celeiros. Também da minha irmã, Senhor, minha irmã mais velha, lá em Florianópolis, que dizima na tua igreja também de boa vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela sua vida. Abençoa ela e a sua família. Guarda, Senhor, todas essas pessoas que têm ajudado esta obra a qual o Senhor nos colocou, Pai. Porque se não fosse o Senhor, primeiramente, nos ensinar, nos capacitar, nos fortalecer, nos guardar, quem sabe já estaríamos consumidos, Senhor. Mas graças a Ti, meu Deus, estamos aqui.
E graças a Ti que colocou essas pessoas que estão nos ajudando. E graças Te rendo por aquelas pessoas que vão vir e nos ajudar também, Pai. Em nome de Jesus, apresento tudo a Ti, consagro a Ti mais uma vez, minha vida, minha família e tudo isso que o Senhor colocou em nossas mãos. A NET Rádio TV Paz e Música, a Igreja Missionária Boas Novas, todos seus membros e todas essas pessoas que continuam nos ajudando e crendo no verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, te louvo e te glorifico. Amém. Seja abençoado, que a paz, aquela que excede todo entendimento, seja com todos vocês. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida e a sua família. Um feliz 2024, cheio das bênçãos do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe.